Eu gosto desse tema. É um dos que eu mais gosto, porque esse é o meu tema de pesquisa atualmente, que é o Brasil no século XIX. Ou seja, em breve, eu pretendo me tornar especialista nesse tema, por causa do meu doutorado, óbvio. Então, quando eu terminar o curso, já vou ter um bom conhecimento sobre essa época da história do Brasil, então por isso que eu tenho muito interesse, e sempre que eu dou aula sobre esse tema, eu já vou assim, mais feliz, né? Aí começamos com o nosso primeiro tema, que é período regencial. Foi um período, primeira coisa, assim, foi um período muito difícil da história do Brasil, muito conturbado. Foi uma época em que Dom Pedro não estava mais no governo. Nesse período aí, ao longo do século XIX, o Brasil teve dois imperadores, o Dom Pedro I, esse daí da foto, e o Dom Pedro II. Aí eu estou colocando alguns acontecimentos desse período regencial, que são importantes de lembrar. O nome já diz, período regencial foi a época em que o Brasil esteve nas mãos de regentes, ou de pessoas que estiveram no governo em caráter provisório, até o Dom Pedro II, que era filho do Dom Pedro I, ter condições de assumir o trono. Porque quando Dom Pedro abdicou, em 1831, o filho dele era muito pequeno, criança, acho que ele tinha 5 anos. Então, como é que a criança assumir o império? Lógico, reis e rainhas assumem muito cedo, mas esse menino não tinha condições de assumir, né? Só que aí, quando Dom Pedro abdicou, em 1831, ele era muito, muito menino, muito criança, então não tinha condições. E era o primogênito do Dom Pedro I, era o Pedro II, né? Aí, o Dom Pedro I, ele decretou a nossa independência lá em 1822, lá no 7 de setembro, que é uma data, assim, muito famosa, histórica, feriado no Brasil. Só que de lá para cá, até o final do governo dele, ele passou por uma série de provações, uma série de dificuldades, e principalmente porque o Brasil enfrentou uma guerra nesse período, né? O Brasil enfrentou duas guerras ao longo do século XIX, a Guerra da Cisplatina e a Guerra do Paraguai. Essa Guerra da Cisplatina, ela resultou na independência do Uruguai. O Uruguai era a província brasileira. Você sabia disso? Não. A Cisplatina, essa região onde fica hoje o Uruguai, era disputada por vários países da América do Sul, inclusive Argentina, entre outros, e Brasil. E aí, no final da guerra lá, resumindo, eles optaram por deixar o Uruguai uma província independente. Foi aí que o Uruguai nasceu, surgiu, o Uruguai independente. Mas o Brasil participou, porque queria o território, óbvio, e aí essa guerra durou algum tempo, como você pode ver, de 1825 a 1828, e o Brasil, sempre que participou de uma guerra, ele sempre saiu com problema financeiro, principalmente no século XIX. Então, ele participou da Cisplatina, saiu com problema financeiro, participou da Guerra do Paraguai também, saiu com as contas no vermelho. Essa guerra, ela contribuiu para desestabilizar o governo do Dom Pedro I. Então, ele ficou de 1822 até 1831, quando ele não aguentou mais e renunciou. Abdicou quer dizer isso, ele pediu para sair, ele entregou o poder, o trono. Então, além dessa guerra da Cisplatina, existia um problema político muito grande, um desgaste político, um problema entre o parlamento e o imperador. Por quê? O Dom Pedro, ele fez uma constituição, logo que ele assumiu, só que essa constituição, ela dava muito poder para ele. Então, ele criou um poder que, na época, não existia, que era o poder moderador, que era um poder exclusivo do imperador. E isso fazia com que ele centralizasse muito o poder nas suas mãos. E lógico que isso não agradou à oposição. Além disso, começou uma pressão muito grande nessa época para acabar com o tráfico de escravos. O tráfico ainda existia e era muito rentável, dava muito dinheiro para quem participava desse esquema. Que, infelizmente, você sabe, durou por muito tempo. E já tinha gente que não gostava dessa ideia de acabar com o tráfico. Já tinha gente aí da elite brasileira que dependia do tráfico, seja para trazer braços para suas plantações de açúcar ou café, que estava começando a crescer, ou seja, porque investia no tráfico. Então, o tráfico ainda era muito, muito valoroso nessa época. Só que a Inglaterra era um dos países que pressionavam, né? O Brasil tinha uma relação econômica forte com a Inglaterra, mas os ingleses diziam, ó, Brasil, vamos acabar com esse negócio aí de tráfico, viu? Isso aí não vai ser legal para a economia, não. E para nossas relações de amizade. Então, sempre tinha essa pressão, né? E a perda da Cisplatina, como eu já tinha dito, que o Uruguai virou independente a partir daí. Para piorar a situação de Dom Pedro,
aconteceu um evento chamado Noite das Garrafadas. No Brasil também é assim, né? No quebra-quebra, gritaria, confusão, né? É assim, sempre tem uma gritaria, uma confusão, né? E essa Noite das Garrafadas não foi diferente. Garrafadas porque eles usavam garrafas, então o nome já diz tudo. Foi uma briga, na verdade, de rua mesmo, entre os aliados de Dom Pedro e os do Partido Português. Resumindo, os liberais do Partido Brasileiro não eram favoráveis ao imperador. Então, tudo que acontecia, tudo que não podia fazer, então, eles sempre estavam ali, soltando farpas, sempre estavam brigando, discordando na imprensa, nos jornais, que era o único meio de comunicação da época, não tinha rádio, não tinha TV, muito menos internet, então eles brigavam pelo jornal mesmo. E aí foi durante o governo do pai do Dom Pedro, Dom João, que o primeiro jornal foi criado no Brasil, foi o Correio Brasiliense. E a partir de então, vários outros jornais começaram a aparecer. Então foi um conflito que aconteceu no ano em que o Dom Pedro renunciou o cargo. Então essa briga aí, essa confusão, ficou conhecida como Noite das Garrafadas. Foi uma disputa entre esses dois grupos políticos, o Partido Português, que defendia o retorno do Dom Pedro para Portugal, e ele acabou voltando, e os liberais do Partido Brasileiro. Observe que já existia esse sentido de brasilidade, já tinha gente se titulando brasileiro, porque nessa época era tudo muito novo. O Brasil era um país recente. E antes da independência não tinha povo brasileiro, nação brasileira. As pessoas, elas meio que estavam mais ligadas às suas províncias. Eu sou sergipana, eu sou baiana, mas não existia essa uniformidade de ser brasileiro, você entendeu? Aí, o pior estava por vir. Quando Dom Pedro renunciou em 1831, o Brasil foi para as mãos de regentes, como eu falei. Aí, primeiro, eles instalaram uma regência trina, como tem aí, que você está vendo nesse esquema. Regência trina. E esses 3 homens, eles assumiram o governo, porque o governo não podia ficar solto. O Dom Pedro II era criança, então alguém tinha que ficar no governo do Brasil, não podia ficar sem ninguém. Aí, primeiro, fizeram essa regência trina, depois foi aprovado esse ato adicional, foi uma lei, e essa lei, ela trouxe a convocação de novas eleições. Aí eles escolheram somente um. Aí virou a regência una, do Diogo Feijó, que era padre. Então, primeiro você tem a regência trina, veio o ato adicional, muda e vira uma regência una. Trina porque são 3, una porque é um só. Pronto, aí o Brasil, ele teve esses 2 tipos de regência durante esse período aí. Nessa época, a Guarda Nacional foi criada, era como se fosse uma instituição, uma força paramilitar, não era o exército, não era a polícia, mas auxiliava, né? Auxiliava o governo, era tipo uma milícia, e principalmente eram os homens da elite que faziam parte dessa Guarda Nacional, mas no Império ela existia e era muito importante. Um homem ser da Guarda Nacional já dava um peso interessante para ele. Então, era como se fosse uma força paramilitar que auxiliaria o exército, só que eles tinham mais prestígio que o exército até. E isso incomodou o exército, de certa maneira. Esses anos, como eu falei, foram muito tumultuados, principalmente porque o povo brasileiro começou a se revoltar. O povo estava numa revolta, gente, que foi incrível. Acho que nunca na história do Brasil teve uma época tão revoltada assim, em que as pessoas estavam de cabeça para baixo, literalmente, porque foram muitas revoltas, elas se sucederam ano após ano, num período de tempo muito curto, só durante a regência. Olha o nome aí das revoluções, foram várias. Eu não diria revoluções, né, mas revoltas, só corrigindo aí. Cabanagem, balaiada, sabinada e farroupilha. E em vários lugares diferentes do Brasil. No Rio Grande do Sul, no Pará, Pernambuco, ou seja, o Brasil estava todo cheio de focos de revoltas durante o período regencial. E quem organizava essas revoltas? A elite regional ou pessoas pobres, homens livres pobres que queriam uma melhor condição de vida. Sempre eles vão lutar por isso, né? Então, as revoltas, elas aconteciam por esse motivo. Por exemplo, a revolta farroupilha, ou dos farrapos, lá do Rio Grande do Sul, aconteceu por causa dos produtores de charque. Eram homens da elite.